Vamos lá, vamos levar mais esclarecimento. Eu fiz um vídeo esclarecendo sobre a questão do juízo que os religiosos fazem em relação ao carnaval. Julgando as pessoas porque estão no carnaval, porque Deus está irado, porque Deus vai fazer, Deus vai pegar, porque estão dando lugar ao diabo. Eu vi sempre tem esse sensacionalista, oportunista, que cria o movimento dizendo que é Deus usando ele para trazer profecia, trazer revelação, decreto e coisa que Deus diz que vai fazer através deles. Esses falsos profetas oportunistas. Eu vi um vídeo aí de um pastor, estava trazendo uma profecia de Deus, que Deus disse a esse pastor que depois do carnaval vai trazer uma grande consequência para o povo. Deus está mandando dizer que depois do carnaval aguardem o que ele vai permitir, o que vai acontecer. Irmãos, isso é um bocado de mentiroso, de oportunista, que cria o sensacionalismo, pessoas fanáticas, que querem impressionar e trazer a atenção do povo para eles, para se dizer que Deus está usando eles para isso e aquilo outro. Irmãos, escuta uma coisa. Esse pastor disse que Deus está irado com o Brasil por causa do carnaval. E aguarde o que Deus vai trazer depois do carnaval. Se Deus, escuta uma coisa, fosse derramar o juízo do homem por causa do carnaval, o mundo já estava destruído. O mundo já tinha acabado. Quantos carnavais já foram feitos? Se Deus tiver de derramar juízo por causa da sua ira, não vai derramar só em quem está brincando do carnaval, não. Ele não vai derramar a ira por causa do carnaval, não. Ele vai derramar a ira dele dentro daqueles que estão nas igrejas, falsificando a palavra dele, deturpando a verdade do evangelho, fazendo negócio do povo, vivendo hipocrisia e mentira em nome de Deus. Deus, se ele for derramar a ira dele para julgar aqueles que estão praticando e aborrecendo ele no pecado, ele vai derramar a ira dentro das igrejas. O povo tudo em mentira, hipocrisia, fingimento, vivendo o evangelho anátema, desfazendo da palavra de Deus, falsificando a palavra de Deus, teólogos que criam heresias de perdição para o povo viver, homens que estão sendo usados para pregar para o povo doutrina de demônios, homens que estão trazendo e criando doutrina, desfazendo do sacrifício de Cristo. Se Deus fosse derramar a ira dele, não era no carnaval não, era dentro desse povo religioso nas igrejas, que vive a mentira, na vida desses pastores, desses líderes, papa, padre, ancião, todos os líderes religiosos. Se Deus fosse derramar a ira dele, porque o homem está pecando contra ele, não era no carnaval não. Era na vida daqueles que estão dentro das igrejas pregando mentira, vivendo hipocrisia, vivendo a mentira, rejeitando a palavra de Deus. Aí fica esses fanáticos usando o nome de Deus para criar o sensacionalismo. Não, porque Deus está irado com o carnaval. Depois do carnaval, teve aquela pandemia, não foi? Disseram que foi por causa do carnaval. Ah, meu irmão. Então, se Deus derramou a ira dele por causa do carnaval, então, se fosse assim, não existia mais a humanidade. Quantos carnavais já tiveram um atrás do outro? Quantas pessoas estão vivendo o carnaval e continuam vivendo ano após ano? Aí fica esses mentirosos, sensacionalistas, fanático religioso, de igreja, que se coloca como profeta de Deus, trazendo mentira, aproveita as ocasiões dos acontecimentos para dizer que Deus revelou a ele. O diabo usa ele com a mentira, porque Deus não está preocupado em revelar nada mais a ninguém. Porque o que Deus quer que todos conheçam, o que ele já tem revelado aqui, ó. O que Deus quer que você conheça a revelação dele que está aqui.
Deus não está preocupado em levantar profeta para dizer assim diz o Senhor, que eu vou trazer um grande abalo no Brasil. Ó, um bocado de mentiroso que só leva para o engano deles os que são ignorantes, que desprezam a palavra, o conhecimento, que não buscam o conhecimento de Deus, são levados pela mentira, destruídos numa vida maldita, levada por Satanás, na mentira desses homens. Irmãos, nós temos que despertar, nós temos que usar a razão, a inteligência, a consciência que Deus nos deu para analisar as coisas, os fatos, os acontecimentos, para buscar entender pelo princípio de tudo. Tudo tem um princípio, irmão. Onde está o princípio do conhecimento de Deus? Eu pergunto a você. Qual é o princípio do conhecimento de Deus? É igreja? É pastores? Papa? Padres? Aonde você vai estar conhecendo a palavra de Deus? Dentro do princípio da verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O princípio da verdade de Deus é a palavra. Quer conhecer o que é verdade e mentira dentro da realidade espiritual? Você só conhece pela palavra. As verdades espirituais você só conhece pela palavra. Por exemplo, depois que o homem morre, o que é que acontece? Vai ver o que a religião ensina, o que o axiologismo dos homens diz, o que os homens acham, a filosofia dos homens. Vai analisar o que é que o povo diz sobre a realidade da existência pós-morte. Quer saber a verdade do que acontece após a morte? Quer saber a verdade para onde vai o ser depois da morte? Quer saber a verdade como está existindo aqueles que partem deste mundo depois da morte? Você só vai conhecer essa verdade pela palavra. Jesus que revelou essa verdade para a humanidade. Não tem revelação maior para o homem conhecer a verdade da eternidade, da existência do homem que sai deste mundo temporal para a eternidade. A revelação bem clara e objetiva que Jesus trouxe dessa verdade está lá no fato de Lázaro e o rico. Ali Jesus vai narrar, vai mostrar o destino e a situação daquele que morre, para onde vai e como está. Se você acredita ou não na palavra, é problema seu. Mas tem uma coisa, só vai prevalecer quem tiver com a sua vida guiada, dirigida, iluminada na palavra de Deus. Quem tiver guardando valores e princípios e seguindo a doutrina da palavra de Deus. Ninguém vai prevalecer guardando preceitos e valores de religião nenhuma. Porque passarão os céus e a terra. Mas o que vai prevalecer é aquilo que a palavra revela. Então que você entenda isso. Então para, irmão, de estar dando ouvido a esses mentirosos fanáticos que cria o sensacionalismo, dizendo que Deus está usando, que Deus está revelando, e o povo enchendo os ambientes chamados igreja, para buscar visão, revelação, bênção, vitória, buscar Deus nesses ambientes. Sai dessa mentira, irmão. A palavra está próxima a você. Deus permitiu que todo ser humano na face da terra tenha alcance a Bíblia, para conhecer o que Deus revela aqui. Mesmo os que não sabem ler, porque a fé, ela vem pelo ouvir, pelo ler, e guardando e praticando a palavra de Deus. Bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guardam as coisas que estão escritas. Para de estar dando ouvido, de estar buscando alguma coisa de Deus através da direção desses falsos profetas dentro da igreja, irmão. Vai buscar o conhecimento de Deus, a revelação de Deus na palavra, em Jesus.
A maior revelação de Deus para o homem ter o conhecimento da salvação é Jesus, o que ele ensinou. Aí fica esses mentirosos, não, porque Deus me revelou que depois do carnaval vai trazer um grande abalo no Brasil. Um bocado de sensacionalista fica criando a situação. Aí quando tem um acontecimento, aí ele diz, está vendo? Deus me revelou, Deus avisou. Olha aí, ó. Vou repetir novamente. Se Deus fosse derramar a ira dele por causa do pecado, não era só no carnaval. É dentro das igrejas. É dentro dos ambientes religiosos. Porque a maior mentira de Satanás, que prende milhares e milhares e milhões de pessoas, não está no carnaval, está nas religiões. O instrumento principal que Satanás prende milhares e milhões de pessoas, por onde vai levar milhões e milhares de almas para o inferno, não é pelo carnaval, é pelas religiões, pelas igrejas. Então, acabou, irmão. É só isso aí. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Analisa aí. Aqui tu és sacolejado. Tu és forçado, despertado a pensar. Usar o senso crítico. Raciocinar. Seja inteligente, irmão. Não seja fanático, alienado de religião, não. Seja inteligente. Analise as coisas. Busque o princípio. Busque entender. Não fique crendo naquilo porque você aprendeu assim, a minha religião ensina assim, eu entendo assim. E principalmente, quando você for falar das coisas de Deus, vá primeiro buscar o conhecimento de Deus para falar dele. Para levar alguma coisa dentro do conhecimento de Deus. Vá buscar o conhecimento de Deus, irmão. Não fale da sua emoção. Não se use como profeta dizendo que Deus está te usando, que é mentira. Porque a profecia de Deus está aqui. Deus vai me usar para ministrar a palavra, não é para estar dando decreto, revelação nova para ninguém. Pare de ser um alienado, um fanático, propagador de mentiras religiosas com o nome de verdade de Deus. Dê ouvido à voz de Deus. A voz de Deus não é o teu pastor, o padre, o papa, nem o profeta. A voz de Deus é Cristo, a palavra dele. Está aqui revelada para nós. Vá buscar o conhecimento dela. E aí você vai ser liberto.